Alô, varandeiros! Para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligado no Varanda Futebol Debate, alegria, alegria, o Santos venceu a primeira no Campeonato Brasileiro 2025. Ufa! O Peixão venceu, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube e olha, o torcedor tá empolgado com o César Sampaio, hein? Será que o Sampaio pode ser efetivado como treinador do Santos? Vamos falar um pouco sobre isso, olha, mas eu posso dizer para vocês que o Sampaio deve comandar o Santos contra o São Paulo no próximo domingo. Vamos falar também sobre Neymar, que mais uma vez sentiu a coxa e olha, não tem prazo para retornar aos gramados. O Santos deve se posicionar ainda nesta quinta-feira sobre o Neymar. Tudo sobre o Santos aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, 2-0 para o Peixe, gol do Zé Ivaldo e do Álvaro Barreal. Partida perfeita do sistema defensivo do Santos. Que partida que fez o Zé Ivaldo. Que partida que fez o Gabriel Brazão, Gil, Escobar e João Schmidt. Primeiro tempo muito bom do Léo Godoy. Segundo tempo, Sherman entrou e não comprometeu. A partida realmente que o Santos precisava no sistema defensivo. E quando o treinador Pedro Caixinha foi perguntado sobre o que era mais importante ele trazer de melhoria para o Santos Futebol Clube após a saída do Caixinha, Sampaio, olha, foi na lata, disse, nós não podíamos tomar gols. E foi assim que aconteceu. O Santos não tomou gols, fez 2 e conseguiu a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Olha, destaque positivo para o Álvaro Barreal. Se você tiver aquele amigo santista que não está muito ligado, que não acompanha muito, e falar para ele que é o Álvaro Barreal, o jogador mais caro da história do Santos, foi no Álvaro Barreal que o Santos pagou 70 milhões de reais e não no Roleiser, ele vai falar para você que baita contratação, né? Dá para enganar esse torcedor do Santos que não acompanha muito. Fala que foi o Álvaro Barreal o jogador mais caro da história do Santos. Como jogou bola esse argentino e realmente tem chamado muito atenção, principalmente por ser um jogador que joga em todos os lados, né? Ele joga bem pela esquerda, joga bem pela direita, sabe também fazer o papel de meia e é um jogador que volta muito para marcar, volta muito também para ajudar na parte defensiva, diferente do Roleiser. O Roleiser teve até 2 bons momentos ali, 2 assistências, mas é um jogador de baixíssima intensidade, pouco dinâmico e muito lento o Roleiser. Preocupa demais o começo do Roleiser com a camisa do Santos. Agora, foi uma noite que realmente o Sampaio acertou na escalação e fez boas mudanças no segundo tempo. Reforçou o meio-campo quando o Santos não estava bem no jogo, sofrendo muita pressão do Atlético Mineiro. Colocou o Pituca, colocou o Tomás Rincon. Aliás, entrou bem o Tomás Rincon ontem. O que aconteceu com o Tomás Rincon ontem? Mamãe, hein? Parecia um ponta, rapaz. Mas que coisa o Tomás Rincon. Só faltou pedalar. O resto, ele fez de tudo na partida. Olha, eu separo o jogo de ontem em 2 momentos. Até o segundo gol, o Santos fez um grande jogo no meu entendimento. Depois que o Santos faz 2-0, perde o Neymar, mais uma vez lesionado, também acho que a questão emocional pegou, porque, claro, a gente sabe da importância do Neymar para esse grupo de jogadores, a gente sabe da importância do Neymar para o Santos e na Vila Belmiro realmente ficou um clima ruim quando o Neymar deixou o gramado. Mesmo com 2-0 no placar, a própria torcida que estava na Vila sentiu o golpe da saída do Neymar. Então isso pode ter atrapalhado, sim, o rendimento do Santos pós 2-0. Agora, o Santos recuou demais, né? Chamou muito o Atlético Mineiro. Se não fosse o Brazão e a competência do Gil, Zé Ivaldo, Escobar e também do Schmidt ontem, o Santos poderia ter sim se complicado na Vila Belmiro. Gostei
daquilo que vi do César Sampaio. Confesso que entendo que o César Sampaio não é o treinador certo para o Santos, mas pode dar certo. Por quê? Muitas vezes, né, você coloca treinadores com baita currículo, com baita know-how, e esses caras não conseguem dar resultados e acabam custando muito caro para os cofres do clube, né? Tem a questão não só do salário, mas também da multa rescisória. O César Sampaio pode ser um remédio caseiro. Pela postura do Sampaio, pelo perfil do Sampaio, eu acho que o Sampaio não será um grande treinador fazendo uma projeção de médio e longo prazo. Mas talvez para esse momento do Santos, o Sampaio consiga fazer com que esse time funcione, né? Justamente ali por ser um cara bacana, os jogadores gostam do Sampaio, então ele pode conseguir realmente fazer com que as coisas funcionem. Não vejo no Sampaio um grande treinador. Confesso para vocês que não consigo visualizar o Sampaio daqui 3, 4, 5 anos sendo um baita treinador. Não vejo esse perfil nele. Para quem acompanhou a entrevista do Sampaio ontem, acho que pôde perceber e vai entender o que eu estou querendo dizer. Agora, já vimos alguns casos, treinadores que eram interinos que funcionaram por um determinado prazo, como é o caso do Andrade no próprio Flamengo, o próprio Marcão no Fluminense, entre outros treinadores que assumiram desafios de forma interina, deram resultado, levaram até alguns clubes a títulos, mas depois não conseguiram vingar na carreira de treinador. Pode ser isso que aconteça com César Sampaio. A informação que eu tenho é que o Sampaio vai ser o treinador do Santos na partida contra o São Paulo. Portanto, César Sampaio está garantido para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, mas o Santos está sim buscando um novo treinador. Neste momento, pode ser que mude a decisão da diretoria. Futebol é muito dinâmico, já existe ali uma parte da torcida empolgada, pedindo inclusive a manutenção do César Sampaio. Futebol muitas vezes é emoção, não é razão, principalmente quando se fala em termos de torcida, mas pelo que eu tenho de informação, a diretoria quer buscar um treinador no mercado, alguém mais pronto, alguém mais cascudo, com um currículo mais pronto, né? Com um currículo superior ao de César Sampaio. Sampaio comanda o Santos no próximo domingo e aí pode ser o último jogo do Sampaio, né, como interino até a chegada desse novo treinador. Agora, se o Santos vence o São Paulo domingo no Maracanã e até lá o Santos não consegue fechar com o novo treinador, eu acho que aí o Sampaio vai ganhando muito mais força. Um outro detalhe é que o Axel foi o auxiliar técnico do César Sampaio no dia de ontem. O Axel, sim, esse tem um pouco mais de experiência como treinador, já passou por alguns clubes menores aqui de São Paulo. O Axel é um treinador com um currículo e com uma experiência maior, por exemplo, do que o César Sampaio. Vamos ouvir o que disse o Sampaio sobre as mudanças que fez no time e, claro, né, falando sobre o resultado de ontem e sobre o comportamento da defesa do Peixe. Boa noite, César. Thiago Jordão, Varanda Futebol Debate. Parabéns pela vitória. César, eu gostaria de saber de você. Claro que você treinou pouco a equipe, mas você fez algum diagnóstico como urgente na equipe Santos Futebol Clube? Qual foi uma questão que você bateu o olho e viu? Poxa, tenho que melhorar isso o quanto antes no Santos Futebol Clube. É não tomar gol. O gol nesse momento pesa muito no emocional nosso, nas estratégias todas. Então, confesso que a prioridade hoje era sustentar, né? Tá organizado, tá ocupando os espaços de forma correta. Lógico que é impossível você neutralizar o Atlético com um ataque com a qualidade de construção que eles têm. E o Scarpa, assim, também já com conexões com o Rony e Hulk, que você tem que respeitar, né? Então, vai correr risco. O Brasão fez pelo menos umas 2 defesas assim importantes. Mas a gente, no geral, a gente teve sempre bem estruturado, a gente sempre defendeu de forma organizada e isso gerou confiança para os atletas.
Tá aí o César Sampaio, defesa organizada, palavras do Sampaio, e realmente, ontem no sistema defensivo o Santos se portou muito bem. Foi justamente aí que o Santos garantiu a vitória pelo ótimo comportamento dos nossos zagueiros, e o que tá jogando de bola, o tal do Escobar, é uma barbaridade. E o Zé Ivaldo, hein? Que até tirou uma onda com o Atlético Mineiro. Mas aí faz parte, né? Futebol é isso. Chega de mimimi, porque o futebol tá muito chato. Parabéns aí também ao Zé Ivaldo. E olha, meus amigos varandeiros, a notícia ontem que não foi legal para a torcida do Santos foi realmente sobre o Neymar. O Neymar acabou deixando o gramado ainda no primeiro tempo. Ele que sentiu mais uma vez o músculo da coxa e, claro, vai ser avaliado nesta quinta-feira, vai passar por exames de imagem, mas existe, claro, um temor e uma preocupação que o Neymar tenha realmente se contundido. Nesse momento não existe prazo para o Neymar voltar a jogar, mesmo se não for constatada uma lesão. É claro que o Neymar vai ser avaliado de forma cuidadosa, né? Cuidadosa, para que a situação não possa se agravar ainda mais. Eu falei sobre isso ontem após o jogo, falei sobre isso hoje no Redação Varanda. Eu acho que existe, por parte de todos, uma certeza. Essa guarda compartilhada do Neymar não está sendo legal para ninguém, porque nem o Santos consegue ter 100% da gestão do Neymar, e o staff do Neymar, que tem preparador físico, que tem fisioterapeuta, não está conseguindo resolver o problema dele. Então, guarda compartilhada onde não está funcionando, é preciso que seja repensada essa situação do Neymar. Quem é o responsável pela condição física do Neymar? É o Santos ou é o staff do atleta, do jogador? Será que não é o momento de pedir ajuda de outros profissionais? Porque o Neymar é um grande jogador, é um dos maiores jogadores que esse país já viu. E não é possível que ele não consiga ter sequência de jogo. Há mais de 2 anos o Neymar não consegue jogar. Se nós olharmos de forma prática, temos aí 4 anos que o Neymar não consegue jogar, não consegue desempenhar um bom futebol, né? Mais recentemente teve um problema no Al Hilal, voltou a jogar, depois se machucou. Enfim, está na hora de todos sentarem e conversarem de forma objetiva, né, e buscar uma solução para que realmente o Neymar consiga voltar aos gramados. E é preciso que todos cedam um pouquinho. O Santos, o staff do Neymar, o próprio atleta vai precisar ter mais cuidados no extracampo, porque tem alguma coisa errada. E quem perde com isso é o torcedor brasileiro que gosta de um bom futebol, que quer ver um craque desse tamanho jogar com a camisa do Santos e também com a seleção brasileira. É uma pena, é triste. Ontem o estádio da Vila Belmiro ficou triste quando viu o Neymar deixando o gramado mais uma vez. A gente torce para uma rápida recuperação do Neymar, porque realmente é diferente ter o Neymar em campo. Muda o clima do estádio. Quando ele pega na bola, tem aquela impressão que vai acontecer algo diferente. E é isso que estamos torcendo para que aconteça, para que o Neymar possa estar feliz em campo, resolvendo jogos, fazendo grandes jogadas, e não essa cena que ficou marcada ontem, o Neymar chorando no gramado da Vila Belmiro. Isso não queremos mais ver. Queremos ver o Neymar comemorando, queremos ver o Neymar fazendo grandes momentos com a camisa do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, galera. Tchau!